quem que faz essa autoridade bíblica? Quem que fala dessa autoridade? A própria Bíblia. A própria Bíblia se auto-autoriza, tá? Então aqui é um ponto poderoso, assim, a Bíblia não depende de ninguém para validar a autoridade dela. Ela é um livro histórico, ela é um livro, são 66 livros, na verdade, com mais de 40 autores, entende? Então, assim, com mais de 1.500 anos, do primeiro ao último livro, tem um buraco de 1.500 anos. Então, assim, e tudo tem uma centralidade. A Bíblia ela tem um motivo, ela tem um porquê de existir, e o tema é Jesus Cristo. O tema não é José, o tema não é Davi, o tema não é o gigante que vai cair, não é a pedra que vai rolar, não é a chave que Deus abre e ninguém fecha, não é a sua vida medíocre. A centralidade da Bíblia é Jesus Cristo, tá bom? Tudo aponta para ele, tá? Então, ela autoriza ela mesma e aponta para Cristo Jesus. O tema da Bíblia é esse, tá? Desde Gênesis 3,15, que Deus fala que da mulher vai nascer um descendente que vai pisar na cabeça da cobra, e a cobra não deixará de morder o calcanhar desse descendente, já é um proto-evangelho, a gente chama ali. É o evangelho de Jesus Cristo sendo pregado em Gênesis 3. Agora, se você quer saber, o haja já tinha Jesus. Antes do haja, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes do haja luz, houve haja cruz. Então, assim, existe um motivo dessa Bíblia, tá aí. E o motivo chama Jesus Cristo. Tá? Então, assim, vamos falar pela transformação, né? Quantos milhares foram libertos, curados e salvos pela simples leitura da Bíblia? Sabe? O Espírito Santo, ele usa a Bíblia, ele usa a palavra de Deus para convencer, converter e consolar. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Ela é um remédio para tudo. Entendeu? Ah, então eu vou lá, vou ler um versículo e pensar em mim. Não, gente. Cristo morreu, deu sua vida por nós, e nós éramos inimigo dele. A gente não tem o que pedir para a Bíblia, a gente tem o que agradecer. Ela está trazendo uma história de salvação para um povo que não tinha salvação, tá? E em Romanos 1,16, Paulo vai falar assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí embaixo ele vai falar do gentio e do judeu. Então, assim, é salvação para quem? Eu não me envergonho do evangelho. Ela é salvação para quem? Para todo aquele que crê. Ah, aquele que crê e tomar um banho, aquele que crê e pôr um pano na cabeça, aquele que crê e comer um pão bolorado, aquele que crê e tomar um suco de não sei o quê. Não. Para todo aquele que crê. É o poder de Deus para salvar aquele que crê. Efésios 2:8 vai falar que a salvação vem pela graça, por meio da fé, e não é mediante a obra para que ninguém se glorie. Então, assim, a gente já sabe que a verdade está na Bíblia e que a Bíblia vem para mostrar Jesus Cristo. A última revelação de Deus foi Jesus Cristo. A gente não tem que acreditar mais em revelações extras bíblicas e nada disso, entendeu? Ale. Exato, né? A obra humana não tem esse poder, né? O ser humano não tem esse poder de revelar mais nada. E tudo já está escrito. Tudo dali igual você comentou ali em cima, né? Então fala de Jesus desde Gênesis a Apocalipse. E quando você vem nas histórias de José, ali enfatiza Cristo, no próprio Adão também, quando ele peca e Deus ali sacrifica um animal para um inocente para que possa cobrir o pecado dele. Então, enfim, a Bíblia, na sua totalidade, né, ela fala de Cristo. Então, não tem nada que venha além disso que seja mais verdadeiro, né? Então, é um Sim, cuidado que a gente precisa ter quando se traz alguma promessa ou traz algumas revelações que sejam pseudo-autoridade, né? extra-bíblicas, né?
Exatamente. Então, é um cuidado que precisa se ter, né? Sim, você trouxe um assunto bem legal, porque o assunto do primeiro animal sacrificado, que foi sacrificado por Deus, né? Deus falando para o homem, tá bom, você não sabe se cuidar, deixa que eu cuido de você. Primeiro o homem rompe com Deus, fala, não, eu quero tomar minhas próprias decisões. O comer do fruto foi isso, tá? É uma desobediência para sair debaixo do cuidado de Deus. Fala, eu quero tomar minhas próprias decisões, eu sei o que é bom para mim. Foi isso que Adão fez. E aí eles estão fora do Éden, e aí Deus fala assim, essa roupinha aí de folha não vai dar, menino. Deixa que eu cuido de você. Ele sacrifica Sim, o animal, tira a pele, esfola o animal, pega a pele e veste Adão. Aquilo ali já tipificava Cristo, que seria um cordeiro morto para que os nossos pecados fossem cobertos por Deus. Então, quando Deus olhasse para a gente, quando Deus olhava para Adão, ele via a pele do animal, que ele mesmo sacrificou. Quando Deus olha para a gente, ele vê a cobertura de Jesus Cristo, que ele mesmo sacrificou. Nota de rodapé: o animal existia antes de Adão. Quando Deus fez Adão, Deus já tinha feito todos os animais. Aquele animal que ele sacrificou, eu não vou me dar ao luxo de dizer que era um cordeiro, mas provavelmente era, mas a Bíblia não fala. Mas aquele animal que ele sacrificou existia antes de Adão. Da mesma forma que Cristo existia antes da fundação do mundo. já era o verbo, né? E, é, então é isso, o Cordeiro de Deus sacrificado, né? O Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então, assim, a Bíblia ela tem o que a gente chama de tipo, e a gente vai poder falar, né, os tipos de Cristo. Então vai falar da serpente lá, era um tipo de evangelho, José é um tipo de Cristo, Daniel é um tipo de Cristo, todos eles apontavam para a cruz, entendeu? A gente tem até a gente tem até o símbolo da medicina hoje, né, que é a cobra enrolada num cajado, que é aquela história de Moisés lá, quando o povo começa a ser picado e morto no deserto, Deus fala para Moisés erguer, então, uma cobra enrolada num cajado de... Ele fala os materiais lá, e todo mundo que olhasse ali não seria morto. E assim, Jesus fala sobre isso. E é muito bonito você ver que era um tipo de Cristo, entendeu? Todo mundo que olhasse para o cajado não era morto pelo veneno. Todo mundo que olha para a cruz não é morto pelo pecado, entendeu? Então, assim, a Bíblia, ela tem essas nuances de mostrar como é que Deus operava, mas sempre foi para chegar em Cristo. A gente vai ter ali, em Hebreus 1:1, eu vou me dar o luxo de ler, né, que é mais fácil. Em Hebreus, a gente não sabe bem quem é o autor, tá? Muitos dão a autoria para Paulo, então eu vou falar assim: o autor de Hebreus escreveu assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então vamos lá. Vamos pegar esse versículo e dar uma rasgada, tio, porque o pessoal gosta de mistificar, né? Então, assim, Uhum. tendo Deus antigamente, antigamente quando? Período do Velho Testamento, certo? Tendo Deus antigamente no Velho Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais da fé, aos pais da igreja, ao pessoal lá de Abraão, Isaac e Jacó, pelos profetas, porque a gente tinha Daniel, tinha Moisés, tinha um monte de profeta. A nós, a nós quem? Daniel e Alessandro? Não. A nós quem estava escrevendo. Entendeu? A nós quem estava escrevendo. Então, não sei se é Paulo, o autor. Ele escreveu a nós, que estamos vivos aqui agora, no tempo, nesses últimos dias. Por que últimos dias? Certo? Nos falou pelo Filho. Ele se mostrou em Cristo Jesus.
A suma revelação de Deus é Cristo. Então, quando você fala assim, Deus me revelou, cara, Deus te revelou Cristo na Bíblia e mais alguma coisa. Entendeu? Se torna ínfimo. Ele me revelou. Ué, não tem Cristo revelado nada. Suma revelação de Deus. Ele é tudo que Deus podia revelar para nós. Era o Deus encarnado. Era Deus na forma mais humilhante para revelar para nós. Entendeu? E aí você fala assim, não, Deus se revelou em Jesus Cristo, tá tudo bem, morreu pelos meus pecados, mas ele me revelou uma palavra aqui agora. Você está diminuindo Cristo, você está pegando um Deus que está encarnado e humilhando ele mais ainda. Exato. E entra naquele ponto de você acrescentar algo ainda das escrituras, né? Que a Bíblia também, ela já deixa bem clara que se acrescentar ou tirá-la também, enfim, que diz lá em Apocalipse, esse é o cuidado, né? Quando se tem uma profecia ou uma revelação extra-bíblica, né? E lá em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 6 ao 7, vai falar assim, ó, Paulo escreve assim, para que nós não vá além do que está escrito. Então Paulo fala assim, ó, eu, irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim, Apolo era outro pregador, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Se você pega o que está escrito e inventa duas palavras, você já está indo além do que está escrito. E se você acredita que a autoridade é quem está falando, você permite isso. Mas se você acredita que a autoridade é a Bíblia, os seus ouvidos se fecham ali. Entendeu? Dali para frente, acabou para você. Porque ele está sendo antibíblico. É isso que os bereanos faziam. Entendeu? Eles falavam, bom, vamos dar um exemplo aqui, né? Que nós possamos os bereanos. Bom, ele está inventando coisa, não está na Bíblia. Ah, mas Paulo falou aqui, ó, para a gente não ir além do que está escrito. Então, cara, isso aqui a gente vai ter que ignorar. Entendeu? Tem vida, e um ponto interessante quando você fala esse ponto bíblico, a gente já viu histórias, né, enfim, fatos, né, que já aconteceram que se a gente acompanhar o que está escrito ali, se não tiver escrito, a gente está duvidando da palavra, né, Isso. que está sendo dita, está duvidando do que Deus está A revelando, profecia. acaba indo totalmente contra o que Paulo já deixou escrito ali. Então, você vê que a todo tempo há ali problemas, né, e de distorções em cima do que está escrito na Bíblia, né? Então, isso é muito perigoso. Eu vejo algo também do tipo, os líderes, vou falar líderes, mas se tem como qualquer cargo de diaconia, por exemplo, que tem em qualquer instituição, até um cargo de pastor ou relativos, tá bom? Existem lugares que eles nunca erram. Quem erra é você, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Foi pregado uma, foi pregado algo na sua vida e você está esperando cumprimento, tá? Isso em igrejas sérias não acontece, tá? Isso só acontece em igrejas proféticas. Mas foi pregado em alguma coisa na sua vida e você está esperando cumprimento. Se cumpre, era Deus. Ou seja, o cara que pregou estava certo. Se não cumpre, aqui você vai precisar de uma posturinha teológica. Tá? Então, ó, se cumpre, o cara está certo, beleza. Se não cumpre, ou você não teve fé, ou não era para você. De qualquer uma dessas duas opiniões, você está errado. Quem pregou está livre e absolvido de qualquer culpa. Entendeu? Complicado. Mas Deus não é suficiente para cumprir? Claro que ele é. Ele faz o que ele quer. Então é estranho, entendeu? É bem estranho. E quando a gente fala também, não cumpriu por falta de fé, ou se faz igual você como faz uma costura para que de uma certa forma possa cumprir.
Mas aí cria-se alguns cenários Uhum. para que ele tenha coincidências dessa promessa que foi feita. E, E por caso ela exemplo, aconteça, dá um né? exemplo. Por exemplo, Enfim, vamos dar um exemplo assim. Daqui 30 dias vai acontecer tal coisa. Daqui 30 dias vai acontecer tal coisa. E aí, passam 32 dias. Aconteceu. Aí você vai perguntar para a pessoa, mas foi nos 30 dias? Não. Ué, então a profecia estava errada. Aí a é, pessoa, não, mas aconteceu. Você entendeu? Isso é uma costura. Não aconteceu, gente, pelo amor de é, Deus. eu vou fazer uma brincadeira, né? Não é Deus de probabilidade, né? Não é Deus com margem de erro, né? Ou Mas, ele cumpre ou ele não cumpre. É os isso, 30 dias? Tem que ser os 30 dias. É um ano? Tem que ser um ano. É 20 anos? Tem que ser os 20 anos. E tem que tomar cuidado dos 20 anos no ano também, né? Se a gente está falando de janeiro a dezembro, se a gente está falando, enfim, a gente e tem que tomar um certo cuidado, né? Porque Deus, ele é direto e reto, ele não é de margem de erro. isso. Então, E ele também não é um menininho de recado. Ele não precisa ficar exatamente. um papagaio em cima no ombro de alguém, né? É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um assunto aqui. Curta, comenta, compartilhe e bora para o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço.